Olá, povo da internet, meu nome é Ronaldo Bastos e esse é o programa Argumento, que debate os grandes temas sociais do momento. Mais uma vez eu estou com meus amigos Juliana Passos e Luiz Emanuel. Olá, pessoal. Tudo bom, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar do polêmico projeto 10 medidas contra a corrupção, que atualmente são 12 medidas contra a corrupção e nem todas essas medidas foram aprovadas pelo Congresso. O que é que acontece? Esse foi um projeto encabeçado por um setor do Ministério Público Federal, em que ele propunha essas medidas com a tentativa de acabar com a corrupção no país ou combater a corrupção. Foi um projeto em que o MPF, um setor do MPF, se dedicou muito, conseguiu muito apoio popular com a campanha massiva nas redes sociais e até em ambientes não muito institucionais, como igrejas. O objetivo desse vídeo, do programa de hoje, é debater essas 10 medidas, que no final viraram 12 medidas. Tem medidas que são interessantes, mas tem outras que não são tão interessantes, segundo a nossa opinião. Então, depois da vinheta, a gente se encontra. Até mais! Bom, vamos iniciar a análise dessas 12 medidas contra a corrupção. A primeira medida contra a corrupção envolve o que o MPF chamou de teste de integridade. O que é esse teste de integridade? Estamos num ambiente do serviço público, vem um agente infiltrado e propõe algo que é contra a lei ou de forma corrupta para esse agente público, para ver se ele cai nesse ato que seria corrupto, né? E só que esse teste de integridade ele tem muitos problemas do ponto de vista criminal, da teoria do crime mesmo, não é, Luiz? Uhum. Esse teste, juntamente com a da pena proporcional, aquela pena escalonada, traz muito de uma prática norte-americana de controle interno, né, das corregedorias norte-americanas, do Internal Affairs dele, em que os agentes eles ficam justamente provocando, eles não ficam só naquela atuação preventiva, do controle preventivo, como a gente está mais ou menos acostumado. Que aí, né, a gente pode questionar como é que da gente funciona, já que tanta coisa tem burlado esse controle interno. E essa situação ela é mais proativa, no sentido de realmente provocar, né, testar o agente, testar a pessoa, até onde aquela autoridade, né, ela pode agir no sentido de receber, né, no sentido de ser o corruptor passivo, né. Então ela é de certa forma problemática, porque ela termina fazendo voltar uma discussão que a gente já teve há muito tempo, inclusive a nível do próprio STF, sobre flagrante, né. O flagrante preparado, o flagrante forjado, né, tantas vezes se qualificou, né, como de má fé atuações desse tipo da polícia, né, no final das contas o MPF está provocando algo parecido, né. Aí é vedado, né? O flagrante preparado ele tem vedação expressa no ordenamento jurídico, né? Isso. Já tem inclusive súmula sobre isso, né? Que é aquela noção de que quando o flagrante é preparado de modo que impede a consumação do crime, esse crime é impossível, né? Isso é muito consagrado, não tem nenhuma doutrina penal no Brasil que contradiga isso. Isso é um negócio bem consagrado e vem o MPF e praticamente, né, você começa a discutir de novo o princípio da boa-fé, né, do servidor público, né, de que se espera do serviço público, né? E eu fico pensando como vai ficar o ambiente público, o ambiente do serviço público nesse clima de todos desconfiam de todos, né? Como fica? É um estilo bem da polícia alemã, né? Oriental, né? Você ficar sempre na presunção de que algo de errado vai ser praticado por aquele sujeito. Fica todo mundo se vigiando, né? E até em que medida, né? Em que medida isso poderia ser aplicado? Porque coisa besta, por exemplo, o ato de despachar com o magistrado. O advogado vai lá e diz: Excelência, o meu processo tem prioridade. Aí o juiz diz: tá bom, vou despachar primeiro. Até que ponto isso é uma prioridade em razão da urgência ou isso é um flagrante contra a lei, né? Um desvio de conduta, porque você está desobedecendo a ordem cronológica de distribuição dos feitos, né? Então, existe uma série de problemas que podem gerar tanto de desconfiança de uns servidores quanto um contra o outro, né? E o serviço não rende, a gente sabe disso.
e depois até que ponto você vai aplicar essa integridade, né? E o agente, se por exemplo um agente propõe, sei lá, uma propina e o servidor público vai e autua em flagrante esse agente, não, era só uma pegadinha, era uma brincadeirinha, fica aí, daqui a pouco o servidor público não vai querer mais nem autuar em flagrante um crime desse. É tão problemático que o Senado rejeitou, né? A Câmara rejeitou, né? A Câmara rejeitou, embora nesse ponto específico, ponto 1, né, ele teve duas medidas que foram aprovadas. Uma foi o treinamento dos agentes públicos e a outra é a transparência das ações do Judiciário e do Ministério Público, prevendo inclusive o envio de estatísticas, de relatórios para o Conselho Nacional da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público. E no caso do treinamento de agentes, o projeto ele prevê inclusive que seja identificado quais são as áreas que são mais suscetíveis à corrupção e que haja treinamento específico nessas áreas. Então, essas medidas que são preventivas e que não afrontam o ordenamento jurídico, não afrontam a Constituição, eu acho que elas são interessantes em um primeiro momento. As anteriores que vocês comentaram, que estavam nesse ponto 1 também, né, na primeira das 10 medidas, eu acho que deveria ter sido rejeitada como foi mesmo. Porque aí a gente começa a ter uma ideia da ação criminal e das ações de improbidade, né? Que é basicamente você ter essa relação estatística, né? Uma ação está produzindo outra, né? Na transparência, isso, né? Sim. Não, eu acho muito relevante isso da transparência para a gente saber, até ser uma forma de controlar muitos dos agentes públicos que dificilmente são punidos, etc, etc. Então a gente controla, quando a gente faz uma mancha criminal também, a gente sabe onde são os gargalos da justiça, então nesse ponto eu acho interessante. Agora do teste de integridade, para mim eu também não concordo. Bom, e aí a gente passa para a segunda medida proposta pelo aquele setor do MPF, que é a criminalização do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Eu acho, e aí a questão é para você ver como a discussão pode ser a medida, né? Porque eu acho que tem que criminalizar mesmo o enriquecimento ilícito, só que o problema era invertia-se o ônus da prova. Então, o agente público teria que provar a origem lícita do seu patrimônio. E veja que isso pode até aparentar um absurdo, essa minha argumentação, mas quem tem o ônus de provar que o réu está, o acusado, ele tem culpa é a acusação, né? É o estado da acusação, é o Ministério Público, né? E a própria redação, né, do dispositivo com redação tão estranha, parece que você está criminalizando o lucro, né? Quando ele fala do enriquecimento ilícito, a diferença entre o que você tem e o que você pode comprovar de origem ilícita, isso aí vai dar isso aí vai ter advogado que vai fazer uma festa em cima disso aí, né? O que vai chegar de material contábil dizendo que não é lucro, daqui a pouco é de uma trouxa, né? Mas isso aí é conversa desse tipo, né? E mais uma vez, né? As possibilidades de inversão do ônus da prova, elas são exceções, né? As garantias constitucionais, da ampla defesa contraditória, elas têm que estar previstas, né? E aí você traz um caso que a regra que seria essa inversão do ônus da prova, né? Mas não foi aprovado também. Essa medida também não foi aprovada, felizmente, né? Bom, e aí a gente vai para a terceira medida, que é o aumento das penas e a consideração de crime hediondo quando na corrupção de altos valores, né? Se eu não me engano, acima de 100 salários mínimos, né? É a pena escalonada, né? Isso aí é bem, aquilo ali, bem do estilo norte-americano, né? Aí a primeira discussão que a gente tem que ter é se o aumento da pena, ela inibe a criminalidade, né? E pra gente não ficar com discussões muito teóricas, a gente foi pesquisar uma pesquisa já feita pela FGV, que é da série Supremo em Números, e eles fizeram uma pesquisa no TJRJ, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é o segundo maior tribunal do país. E eles pegaram o crime de falso testemunho, que em 2013 teve a pena aumentada de 1 a 3 anos para 2 a 4 anos.
Aí, nos processos de 2011 e 2012, foram localizados 415 processos de falso testemunho. Já depois desse aumento da pena, ou seja, 2014 e 2015, foram localizados 390 processos. O que representou uma diminuição de 5% dos processos, o que é muito pouco. Do ponto de vista estatístico, isso é irrisório. Pode ser até que esses 5% foram decorrentes de outros fatores de ordem social que não o aumento de pena. Então, o efeito preventivo foi nulo. Agora, o efeito repressivo, o efeito a posteriori, teve alguma melhora, porque quando se aumenta essa pena, diminui-se ou aumenta-se o prazo de prescrição, né? Então, naturalmente, houve mais condenações. Na pesquisa, o nível de condenações saiu de 29,4% para 50%, o que é um aumento considerável, e a média de pena saiu de 1,54 anos para 1,96 anos. Então, a conclusão é que, do ponto de vista preventivo, não houve inibição do crime, mas do ponto de vista repressivo, houve essa melhora. Agora, de um modo geral, a gente sabe que, e outras pesquisas que tem nos Estados Unidos relativas à pena de morte, por exemplo, a gente vê que quando surge a pena de morte, ela diminui no primeiro ano, no segundo ano e depois volta a mesma coisa. E, de modo geral, não inibe a criminalidade esse aumento de pena. E tem a questão ainda do aumento das prisões, né? O sistema carcerário. É outro debate, né? Vai ficar ainda mais lotado, né? Que se o próprio Supremo... Aí a questão da coerência das decisões também, né? Se o próprio Supremo já declarou que o sistema penitenciário brasileiro é um estado de coisas inconstitucional, que a gente falou lá no programa Argumento 1, então fica complicado você fazer... E o mundo todo está com medidas descarcerizadoras e a gente vai aumentar essa questão do cárcere, né? No final das contas, a gente só está reproduzindo a política criminal que está bem característica da gente, que é da penalização, né? Cada vez mais aumentar a pena dentro desse discurso populista, né? Que no final das contas a gente não vê um efeito da diminuição da criminalidade. E o projeto praticamente todo ele foi baseado em medidas do direito penal, né? Em medidas punitivas. Isso. Processo penal. E não só do direito penal, do populismo penal, né? Que o direito penal ele vai resolver os problemas da nossa sociedade. A gente sabe que o direito não resolve os problemas da sociedade. Tem um papel muito São medidas pequeno. Características mesmo do dia a dia do Ministério Público. Então não são coisas que num primeiro momento impactam a vida do cidadão comum, né? E o Ministério Público assumiu uma postura muito messiânica nessas medidas, né? De achar que seria aí o salvador do Brasil. É interessante que ele apanhou em muitas dessas medidas. E ele fez quase de coitadinho, né? Se fez de coitadinho. Então não vamos brincar mais, né? Se vocês não aprovam, vamos renunciar à Lava Jato, como se eles pudessem renunciar. Eles são designados, né? Eles não podem deixar de cumprir a sua obrigação que é constitucionalmente atribuída, por causa da lei X ou lei Y, independentemente disso. Mas isso jogaram para a torcida... Claramente, né? Para quem não assiste o programa Argumento. A quarta medida foi o aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal. São uma série de alterações que a gente vai tentar meio que pontuar. A primeira, que a gente já comentou, pelo menos, a ideia dessa medida no programa Argumento 1, que foi aquele programa sobre a presunção de inocência. A primeira é a execução imediata da condenação quando o tribunal reconhece abuso do direito de recorrer. E a outra, para a gente comentar conjuntamente, a possibilidade de execução provisória da pena após julgamento de mérito do caso por tribunal de apelação, que é justamente o que a gente... Consonância com a jurisprudência do STF. O que a gente... No final das contas, fez a proposta para legalizar a jurisprudência, que já está posta hoje, né? É verdade. E aí todos os debates que a gente travou lá sobre ofensa à Constituição, presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, cai aqui nesse projeto punitivista de populismo penal, né? Tem outra, ainda nessa quarta medida, novas regras para o habeas corpus, né? Que torna quase o habeas corpus
retira todo o ethos do habeas corpus, né? O habeas corpus vai servir para quase nada. Desmonta a parte da essência do próprio instrumento, né? Do próprio remédio. Ele acrescenta o artigo 662, né? No Código de Processo Penal, prevendo que o juiz ou o relator, ele se verificar que a acusação de habeas corpus pode atrapalhar a instituição, as investigações, ele pode dar ciência ao Ministério Público e à defesa. Ou seja, a pessoa que já está lá presa, ela vai demorar mais tempo ainda, se for o caso de cientificar o Ministério Público e Defesa. De toda essa instrumentalidade bem formalista que a gente tem no processo penal, né, talvez o habeas corpus seja o instrumento que mais foge a isso, né? A questão da sua própria legitimidade de propositura, né, e quem pode analisar a situação de situação liminar, de urgência que você pode. Então, você vai tirando isso, inclusive essa possibilidade do HC trancar uma ação criminal. Então, vê que é uma das partes mesmo, é daquele dia que o Ministério Público tem maior problema com essa advocacia, né, criminal mais esperta, aí procura aumentar a pena, a questão da própria prescrição, controlar o habeas corpus, e termina no final das contas você colocando uma garantia dessa, fundamental como o HC, caracteristicamente, você termina botando por terra, né? É verdade. Você termina dando aquele tiro no pé, né? E aquelas medidas de populismo penal e sem pesquisa prévia, né? A outra, ainda nessa quarta medida, é a vedação de embargos de declaração, aquele embargos de embargos, né? Você embarga um embargo de declaração, em que no discurso do MP isso muda completamente. Além de ser um discurso vazio, quando você vai para a exposição de motivos, ele diz, basta pesquisar na jurisprudência para ver como é simples que esse problema está ocorrendo. Então, se basta pesquisar, pesquisa e mostra no plano real como acontece. A FGV fez uma pesquisa também e ela investigou a prática de habeas corpus nos embargos no âmbito do Supremo Tribunal Federal em matéria criminal, que é o tema das medidas. Aí foram descobertos 106.449 processos em matéria penal, só que apenas 2.228 processos havia um embargo, ou seja, 2% do total. Mas vamos para o embargo dos embargos. Desses 106.449, apenas 488 processos tinham embargos dos embargos, ou seja, o equivalente a 0,46% do total. Ou seja, diferentemente do que propôs o Ministério Público nesse caso, não altera em nada a demora do processo, não altera em absolutamente nada, né? O próprio juízo, né, pode analisar e ver se é protelatório ou se não é. Então, não tem nem por que você ficar reproduzindo isso. E até porque você vai mudar o sistema para dar conta de algo que ocorre em 0,48%, 0,46% total. Ou seja, é populismo, né? Mais uma medida populista. E que reduz a possibilidade de defesa, né? Porque foram abolidos alguns tipos de embargos, né? Os embargos infringentes e os embargos em razão de uma decisão que tivesse ambiguidade. Esses dois tipos, eles foram... A gente vai falar ainda desse. Aí tem a questão da simultaneidade do julgamento de recursos especiais e extraordinários. Porque primeiro, normalmente tem um recurso especial e depois que vai para o extraordinário, né? E essa é uma coisa relevante da medida, porque teve uma pesquisa também da FGV que pesquisou 9.478 recursos extraordinários e desses, 4.431 vieram do STJ, ou seja, 46,7%, ou seja, relevante. Isso é algo relevante. Se metade dos recursos obedece a esse sistema, é uma relevante essa parte da medida. E a FGV também viu que, em média, se espera de uma autuação no STJ até a autuação no STF 295 dias, quase um ano. Então alonga em um ano. Então essa parte da medida seria, pelo menos desse ponto de vista temporal, seria relevante. E como Juliana falou, tem a revogação também dos embargos infringentes e de nulidade. Mais uma vez, a pesquisa da FGV. A gente cita essa pesquisa da FGV porque não adianta ficar feito o MPF em algumas vezes, fica jogando para a torcida, né? Você tem que mostrar o que na realidade está acontecendo. E aí a FGV investigou essa incidência desses embargos, mais uma vez no TJRJ, o segundo maior tribunal do país, e ela constatou que no prazo de 5 anos,
apenas 2,4% das apelações criminais isso acontece. E mais, as apelações nas quais o voto vencido era em favor da absolvição do réu representam 0,42% total. Ou seja, não adianta nada jogar para a torcida. Vamos acabar só para acabar com mais um aspecto do direito de defesa e não vai alterar em nada. Para dizer que está enxugando o sistema Para dizer que está enxugando quando é falso, né? Os números mostram. E mudar a legislação para dar a sensação que a realidade foi alterada. O que o Marcelo chama de constitucionalização simbólica ou legislação simbólica. E claro, o projeto foi mantido. Sem nenhuma... A gente altera drasticamente institutos jurídicos sem nenhuma pesquisa empírica, né? Sem nenhuma pesquisa a gente muda, não. Vamos mudar, é interessante, a gente muda. Mas por que a gente vai mudar, né? Não há debate, né? A quinta medida contra a corrupção do MPF é a questão da celeridade das ações de improbidade administrativa, né, Juliana? Nessa medida, na número 5, havia duas medidas, né? Duas submedidas inclusas. Uma seria uma modificação nas ações de improbidade no que diz respeito ao rito. Então, com aquela justificativa que a gente já comentou, de tentar agilizar os processos ou de dar a entender que os processos seriam agilizados, aí o Ministério Público propõe a supressão de algumas fases do procedimento previsto para a ação de improbidade, como a notificação preliminar, por exemplo. Mas a medida não foi aprovada, né? E o outro ponto que eu achei o ponto mais grave seria a possibilidade de o Ministério Público, sem a participação de qualquer outro órgão, inclusive sem a participação do Judiciário, ele propor um acordo de leniência, tanto em relação à pessoa física como jurídica. O acordo de leniência ele é semelhante à delação premiada, já prevista no processo penal. Né? A delação premiada tem aquele negócio de quais são os critérios os critérios objetivos para dar valor a essa delação premiada, a homologação dessa delação. Querendo ou não, ela vem de uma pessoa que cometeu crimes, né? Então, em que medida você vai considerar ou não? É claro que há uma argumentação evasiva para dizer, não, se ela for coerente com o conjunto probatório, mas eu acho que tem que ter uma delimitação mais objetiva para saber quando é que a gente vai homologar e quando que não, né? Bom, medida 6, reforma no sistema de prescrição penal, Luiz. A prescrição penal sempre foi um dos grandes problemas, né, do processo penal, né, no sentido realmente do processo ir se protelando, tomando tempo. E aí uma das propostas do Ministério Público é justamente fazer uma alteraçãozinha nessa parte de prescrição. Só que as alterações praticamente anularam, não foi? Mas era justamente nesses elementos temporais que muito processo caía por terra, né? Então de novo, aquele dia a dia, são os pontos mais nefrálgicos que o Ministério Público enfrentava, que foi objeto dessas medidas. Tanto é como a gente falou lá, quando aumentou a pena do crime de falso testemunho, ou seja, aumentou o prazo prescricional e começou a haver mais condenações. Já caiu em de 29% para 50%. Você aumenta o tempo de prescrição e altera os elementos base para sua contagem, para sua percepção. Né? Bom, medida 7, o ajuste nas nulidades penais, né? É muito problemático essa questão das nulidades penais, porque hoje em dia no processo penal não existe mais nulidade absoluta, só existe no código, praticamente. Toda nulidade é relativa se não houver prejuízo à defesa, porque isso diminui o direito de defesa, né? E aumenta o poder do Ministério Público, que já é grande dentro do processo penal, né? De certa forma, fortalece o Estado acusatório, né? Fortalece o Estado, né? O indivíduo já é muito pequeno em relação ao Estado e ainda se fortalece mais o Estado com isso. E uma questão problemática que não passou, mas a questão da utilização, da possibilidade de utilização das provas ilícitas, né, Juliana? Sim, A utilização da prova ilícita ela é proibida, né, pelo ordenamento também. É também uma garantia em termos de processo penal. Né? E o que o Ministério Público propôs é relativizar, né? Seriam os processos não serem anulados
se mesmo com a obtenção de provas por meios ilícitos. Aí e utiliza de uma cláusula geral que é muito complicada, né? Depende da boa fé do agente, né? Aí, mas como você colher uma prova ilícita de boa fé já seria complicado, né? Porque aí nesse caso o elemento da boa fé viria justamente para tirar essa ilicitude da prova, né? Da sua origem, né? Então, prova ilícita. Imagine se os acusados começarem a confessar dizendo, mas eu estava de boa fé, eu estava roubando ou furtando de boa fé, eu quero ver como o MP e o judiciário. Você é absolvido, né? Você é absolvido, né? Oitava medida, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, que foi uma das medidas mais polêmicas, porque mexeu em gente grande, né? Há uma pesquisa também da Fundação Getúlio Vargas no setor do Supremo em números e que mostrou o quanto essa medida deveria ser necessária, quanto essa medida é necessária. Eles pegaram durante 5 anos uma amostra aleatória de 10% dos processos no TJRJ que envolvia a criminalização de pessoas jurídicas como réis. E o resultado foi o seguinte: não foi encontrada nenhuma condenação nessa amostra significativa, que foram 29 processos, de uma pessoa jurídica. A conclusão é que ou não se condena por uma questão de capital social, por rede de influências da pessoa jurídica, ou o Estado não tem treinamento suficiente, ou não tem a expertise suficiente para proibir, ou a própria legislação tem dificuldades de criminalizar e de punir essas pessoas jurídicas. A gente tem até um debate no direito constitucional, quando houve essa possibilidade de punir as pessoas jurídicas na questão do dano ambiental, que hoje ainda existem correntes que dizem não é possível, mas a Constituição diz, mas existem correntes dizendo que não é possível essa criminalização, porque é totalmente contra o ethos do direito penal, né? Porque você só pode prender pessoas físicas e não a vontade consciente. Então é uma coisa complicada, mas essa medida seria necessária, porque veja, a gente não tem histórico de condenação de pessoas jurídicas, né? E a Câmara fez uma manobra lá e conseguiu inviabilizar essa medida, não foi, Juliana? Essa da punição criminal dos partidos, sim. Agora é prevista a responsabilização dos partidos políticos em termos de multa, em responsabilidade civil, né? A responsabilização criminal, a responsabilização criminal não passou. Agora a criminalização do Caixa 2, aí sim, foi aprovada e que eu achei uma medida pertinente. A questão da medida 9, prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado, né? Não passou essa medida, acrescentaria mais uma hipótese lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então já são previstos os instrumentos, né? O sequestro, o bloqueio de bens, não é isso? Que é até muito mais direto, né? Seria mais um caso de legitimar uma prisão antes do trânsito em julgado. Porque quem botou o produto do crime para fora, né? Porque vai ficar preso aqui, que vai trazer o dinheiro de volta, né? Eu não consegui, essa medida... de populismo também, né? Bom, medida 10, recuperação do lucro derivado do crime, a questão do confisco alargado, né? Como é isso, Juliano, Luiz? Essa é parte também da ideia de um jeito bem americano de ser, no sentido de você, casado com o crime de enriquecimento ilícito, a própria sentença penal condenatória, ela produzir efeitos de origem civil, na medida em que o produto o elemento patrimonial, né, resultado de crime, né, ou pelo menos que não tem essa comprovação da sua origem lícita, a diferença entre o que é comprovado licitamente e o que não foi, tudo isso ser pela própria sentença penal trabalhada para voltar em favor da União, né? E a questão aí é que esse perdimento de bens, ele se dá basicamente quando se faz uma proporção entre o patrimônio do agente e o rendimento que ele tem. Então, não precisaria necessariamente ser comprovada a prática do ilícito. Bastaria que houvesse uma desproporção entre o patrimônio da pessoa acusada e a renda que ela tem enquanto ocupante do cargo público, né? Bom, como o nosso tempo está se esvaindo,
Eu vou para a última medida, que é a 13ª, porque as outras não foram aprovadas, né? E a 13ª é uma medida muito polêmica, que é a questão da tipificação do crime de responsabilidade para promotores, procuradores e juízes. Houve muita polêmica das associações de magistrados, os promotores de justiça, a Associação dos Promotores de Justiça também e de Procuradores da República, chiaram muito porque disseram que isso era perseguição, estava querendo inibir a Operação Lava Jato, a perseguição criminal aos políticos, mas até onde nos consta, todos estão sujeitos ao princípio da igualdade, né? Então, se o Ministério Público e a magistratura, que muitas vezes agem com abuso, muitas outras vezes não, mas muitas vezes agem com abuso de autoridade, porque a gente tem a mania de achar que abuso de autoridade é só a polícia, né, que age, mas o Ministério Público e o Judiciário também agem com abuso e eles ficaram muito incomodados, não foi? Com essa medida. Ficaram bastante incomodados e até ameaçaram abrir mão da Operação Lava Jato, né? Agora, esse incômodo, ao contrário das outras medidas propostas pelo Ministério Público, que eram bem amplas, no projeto de lei, em que pese as críticas que a gente tem a esse projeto, os atos que levariam os agentes do Ministério Público e do Judiciário a serem penalizados, eles são todos descritos. Então, pelo menos aí houve uma preocupação em definir quais seriam todos esses atos. Uma legalidade estrita, Uma legalidade estrita, sim. Ao contrário das outras medidas, que é aquela amplitude, né? Aquela ambiguidade. Questionar, por exemplo, um abuso de autoridade com atuação político-partidária, eu acho que não tem nada mais legítimo você fazer um controle da ação da autoridade nesses termos. Eu não acho assim, a princípio, o que incomoda tanto, né? Pode ser... Não sei qual é a perspectiva deles que estão vendo uma ameaça direta, né? Até porque as elementares, né, estão muito relacionadas com a própria atuação, né, das instituições nesse sentido, né? Então tentando dar aquela ideia de impessoalidade, né? E outras ações lá descritas já estão previstas em lei. Por exemplo, aqui diz que você usar o processo penal para atingir interesses pessoais, isso é prevaricar. Isso é prevaricar. Já está previsto. Então já está previsto no Código Penal. Então tem muitas medidas lá que eles chiaram que, claro, tem um efeito simbólico muito grande, né? E quando o Congresso faz isso, o Congresso também não é menino bobo, né? Claro. Ele está fazendo isso também com o intuito de, a gente tem material aqui para inibir vocês também, não é? Que chegou por uma proposta popular, mas não é possível que ele fosse achar que o texto original não fosse ser mexido, né? Porque também tem emenda de todo jeito, né? Pelo menos umas 12 emendas, né? Substitutiva, aditiva. Então não é possível que essa disputa de poder que já está tendo fora não teria dentro do próprio legislativo, num trâmite legislativo. E o Ministério Público achou que, como Juliana falou, numa atitude messiânica e que ia chegar lá, não está acostumado com o jogo da política, ele está acostumado com o jogo do fórum. Aí achou que ia chegar lá e já ia impor a sua vontade, porque apesar de ter apoio popular, e como a gente comentou aqui, tem algumas coisas relevantes das medidas do Ministério Público, na verdade foi de um setor do MPF. Existem vários outros setores do MPF que dizem, isso não foi discutido no MPF. Aí passa, primeiro, como uma medida de apoio popular, como se fosse a população que tivesse criado isso tudo, quando não, que foi um setor específico do MPF. E o próprio dia a dia do MPF, no sentido de audiência pública, para fazer ouvida, para montar o projeto de lei, isso mesmo não aconteceu. Não aconteceu, então, né? As instituições brasileiras não estão acostumadas à consulta popular. Então chega, monta o projeto de lei, faz uma minuta e diz, você é contra a corrupção, é óbvio, todo mundo vai Aí até parece com eu sei que vai ter comentário aqui embaixo, que a gente fazendo essas críticas ao projeto parece que a gente é a favor da corrupção, mas não, né? Agora nós vivemos num Estado de Direito e a gente quer que essas garantias sejam preservadas, não é perseguir o inimigo a todo custo, né? Você tem que seguir uma série de procedimentos para ser legítimo. O crime criando cada vez maior esse Estado policialesco, né? e processual. E focado somente nesse caráter punitivista, né? Isso. É verdade. Bom, eu acho que deu pra gente já analisar
a base, né, dessas 10 medidas, tá indo para o Senado, tá indo para o Senado, então isso não impede da gente fazer um outro programa comentando o desenrolar dessa história. Como vocês vão ver em programas mais pra frente, a gente vai fazer um programa sobre os super salários do judiciário, que é também, não tem ninguém bobo nessa história, então é tentando inibir também o Ministério Público. Agora, um depoimento muito pessoal, eu ainda sou muito jovem, eu tenho 31 anos, mas eu nunca vi um embate tão flagrante entre essas instituições consolidadas, né? Eu só tenho 31, eu sou um menino aqui, eu sou mais novinho. Eu não vou falar a minha idade. Isso é até falta de educação de vocês. Mas já vê, né? Só pra finalizar, você já viu isso, esse embate tão grande, MPF com o STF, com o Congresso, com o Executivo. As instituições estão se digladiando e isso não era comum no Brasil. A turma mandava recado, né? Hoje a turma já vai, né? Juizeco pra lá, né? É verdade. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá um gostei aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais e não deixem de se inscrever no canal. A gente fica por aí, por aqui, né? Por aí não. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Inclusive vocês estão escutando até o barulho da polícia. É o Ministério Público. O MP vindo pegar a gente.